Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai até Portugal, porque nós vamos conversar com Vanessa. Ela tem muita coisa para contar, muita história, muito recomeço. Ela quer te incentivar, ela quer te ajudar, quem sabe, a mudar. Tudo bom, Vanessa? Como vai? Tudo bem, Rosane, e eu também espero que você esteja bem. Perfeito, estou ótima. Então, por onde tu quer começar? Como é que tu foi parar em Porto, menina, em Portugal? Me conte. Olha, é a segunda vez que eu estou vindo aqui para a Europa, porque a primeira vez isso tudo começou em 2008. Tem quase 15 anos nessa história entre Portugal e Brasil. A primeira vez que eu vim, eu era bem novinha, né? Em 2008, e eu só namorava com meu atual esposo. E hoje nós temos dois filhos. E nós estivemos de volta no Brasil, ficamos quase 10 anos e retornamos aqui, só que agora em Portugal. A primeira vez foi entre Luxemburgo e Bélgica, e Olha agora que estamos aqui em maravilha. Portugal, né? Já conhecia muitos portugueses, mas a experiência de estar aqui na terra portuguesa é um pouco diferente e estou a cada dia mais adquirindo, né, novas experiências, é uma nova fase da minha vida. Há quanto tempo tu estás em Porto? Tem apenas 8 meses, e nesse decorrer de 8 meses foi um pouco complicado, porque quando eu vim para Portugal, eu deixei os meus filhos. Eles ficaram 5 meses sem mim, sem o pai. Foi algo assim muito novo para mim, que eu nunca tinha ficado longe deles, né? Meu filho tem 11 anos, a menina tem 8, e aí nós tivemos que ficar com esse distanciamento, no qual eu tive que ter um equilíbrio muito grande para não perder o foco do nosso objetivo. Mas agora eles já estão aqui conosco, também estão se adaptando, e nós estamos aqui, né, aprendendo a cada dia a como caminhar. Que legal. E me diz uma coisa, vocês foram antes para buscar emprego, para se ambientar, para buscar um lugar onde morar, ou vocês já tinham o que fazer aí quando chegaram? Como é que foi isso? A primeira vez que meu esposo esteve aqui foi em 2020. Ele retornou por conta da pandemia, porque nós já estávamos com tudo preparado, já tinha tirado o passaporte e já estava com tudo certo para poder vir. Veio a pandemia e fechou tudo. E nós ficamos um pouco com medo, sem saber o que fazer, se era mesmo hora de vir. Nós demos um tempo no Brasil e esperamos, né, que a pandemia passasse. Só assim meu esposo retornou e em seguida eu vim. Aí ele veio aqui porque ele já tinha algum contato, aliás, foi até Porto porque ele já tinha um contato de emprego, é isso? Sim, sim. Ele já tinha conhecido uma pessoa no qual ele trabalhava aqui, e nós vimos aí também a importância da internet. Esse trabalho foi encontrado com um anúncio, né? Num anúncio, eu entrei num grupo de brasileiros no Porto, e eu estava Olha, no Brasil ainda, e encontrei esse anúncio, e ele foi procurar trabalho, e eu logo mandei esse anúncio para ele. Ele entrou em contato com a pessoa e trabalha com a pessoa até hoje. que bacana. E tu logo conseguiu emprego também ou foi mais Sim, difícil? sim, não. Eu já trabalhava na área das vendas, né? Trabalhei numa franquia e gosto muito de vendas. E logo quando eu cheguei, com uma semana, eu já fui trabalhar em uma loja chamada aqui Loja dos Chineses, que é uma loja onde tem variedade, né? De várias coisas. E eu logo fui trabalhar na área das vendas de acessórios, perfumaria e maquiagem, de tudo que eu já tinha trabalhado antes. Então, fiquei alguns meses e agora estou como assistente administrativo pelo fato de falar francês. Presto serviço para uma empresa que faz vendas online, e tudo que eu faço, as encomendas, tudo que eu registro, é tudo na língua francesa, que eu aprendi sozinha, né? Porque eu sou autodidata e já tem muitos anos que eu estudo francês em casa, e só agora que eu estou começando a ver o quanto eu evoluí no decorrer desse tempo. Esses 10 anos que eu fiquei no Brasil, nunca deixei de estudar.
Que bacana, estudou francês só em casa, fazendo cursinho ou ouvindo vídeos Sim. no YouTube. Ensina para esse pessoal aí, como é que tu fez? Olha, quando eu morei em Luxemburgo, eu tinha um método que chamava Assimil, eu tinha não, tem um método chamado Assimil, que é um método que você ouve, escuta, repete, e isso aí foi com que começou a me estimular a aprender. E quando eu retornei para o Brasil, eu fiquei um pouco perdida, porque morava na cidade de Itaém, cidade da Bahia, do interior, e aquilo ninguém valorizava a língua francesa, começava a ficar um pouco desestimulada, a falar, ah, não vai dar certo, não tem por que eu estar aqui estudando, né, sendo que ninguém reconhece, ninguém valoriza. Aí eu parava, começava novamente. Tem aplicativos, por exemplo, eu sempre falo do Duolingo, que é um aplicativo onde te ensina a ler, escrever, a falar, e eu sempre, no meu Instagram, por exemplo, eu fazia algumas aulas nos meus stories, eu fazia ali vídeos, pequenos vídeos, querendo sempre compartilhar, estimular as pessoas a aprenderem daquilo que eu estava aprendendo. Eu tinha a vontade de que elas também quisessem fazer aquilo, mas essa parte de ser autodidata é um pouco solitária. Por quê? Porque a sua mente começa a alcançar alguns níveis que, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor não estão naquela mesma, vamos dizer, vibe, né, do que você. E você quer transmitir aquilo para as pessoas, e às vezes as pessoas, alguns valorizam, outros não. No meu Instagram, algumas pessoas no direct, ah, Vanessa, que bom que você está ensinando, que bom que você... Eu acho muito chique a língua francesa, eu acho muito legal, só que pelo fato de eu estar ali abrindo mão de muita coisa. Eu levantava às 5 horas da manhã para poder gravar os stories, né? Porque eu trabalhava no escritório no Brasil, e eu tinha que levantar muito cedinho para poder fazer aqueles vídeos, e comecei a ficar assim, ah, será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena, porque talvez as pessoas não querem, não têm essa mesma vontade que eu. E o fato, como eu disse, de morar numa cidade que não tem oportunidades nessa área, por exemplo, começa a te frustrar, que foi o meu caso. Eu comecei a ficar frustrada, falar, não vale a pena eu ficar acordando tão cedo para poder fazer aquilo. Só que, mesmo não estar compartilhando no meu Instagram, eu não deixei de buscar por conta dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu falava, não, eu não vou desistir, porque o que eu queria ia muito além daquela limitação de estar numa cidade pequena. Eu falo, o fato de estar numa cidade pequena, o fato de estar em um lugar menos favorecido, não pode me limitar, não pode fazer com que eu venha desistir ao olhar pelaquela situação que eu estou vivendo. E hoje em dia, o que eu mais vejo é o fato de nosso acesso da internet ser uma coisa tão boa, e às vezes nós não sabemos usar. É Porque, verdade. não é? Por exemplo, eu estudo desenvolvimento pessoal tem muitos anos, e aquilo ali, sempre ali eu estou buscando novas ferramentas, vendo outras pessoas falando sobre aquilo. Então, não assisto televisão, tem muitos anos que eu não assisto televisão. Só para estudar. Menina, me diz uma coisa, de qual cidade que tu é aqui do Brasil? Qual estado? É da Bahia. Eu morava no extremo sul da Bahia, cidade chamada Itaém. Ela é próxima de Teixeira de Freitas. É uma cidade bem pequena mesmo, que a parte assim mais falada, mais usada na questão dos termos de atividade é a agropecuária. Então, não é uma cidade assim que tem muitas Comércio. indústrias, muitos comércios, não tem. E muitas pessoas da minha cidade vão para o exterior. Então, é muito comum falar que alguém foi para a América ou que foi para a Europa. Olha que bacana. Então, existe já
este incentivo na cidade, até porque não tem muito o que fazer. Mas de ti, assim, qual a característica tua que levou a lutar, como tu disse, a conquistar algo maior, a estudar, a dedicar o teu tempo para estudar e não perder tempo vendo seriado ou vendo outras coisas que não, muitas vezes não te contribuem para nada. Quem é essa Vanessa? Olha, como eu disse, sempre que eu via as pessoas olhando para aquela realidade da cidade e começava a se lamentar por aquilo, eu comecei a sentir essa vontade de ser alguém diferente. Por exemplo, quando eu estive na Europa, a primeira vez que eu estive no Luxemburgo e na Bélgica, a, as oportunidades que nós temos à primeira mão, pelo fato de não ter uma documentação, é muito difícil de você trabalhar em outra área que não seja a área da limpeza, da faxina. E, e eu não tive tanta, vamos dizer assim, tanta sorte, não é que é sorte, mas tantas oportunidades nessa área, porque eu era muito inexperiente, porque eu já havia trabalhado no Brasil, mas não nessa área, eu não fui uma pessoa que tive essa preparação de como limpar uma casa bem, como fazer boas comidas, então eu era muito nova e não sabia como lidar naquela situação, então recebia certas críticas porque eu não conseguia trabalho, então foi um meio mesmo de, só mesmo de experiência, de aprendizado. E voltei para o Brasil totalmente frustrada em relação ao que era a Europa, porque eu achava assim que nunca, naquele momento, né, que eu voltei, porque eu já voltei com um filho, e logo em seguida grávida, para uma cidade, né, que cheia de julgamentos que quando você vai embora, você tem que voltar com aquela aquisição, né, de alguns bens, patrimônios, e não foi o que aconteceu comigo, né, não foi o que aconteceu conosco, então, você conviver com aquelas críticas, você foi embora e não conseguiu nada, e essas coisas, aquilo começou a entrar na minha cabeça e aquilo me desmotivava a cada dia, e eu falava assim, se eu continuar dando ouvido a essas críticas, eu não vou conseguir prosseguir, porque eu pensava muito além daquilo, que eu sabia que aquele momento que eu estava vivendo não era o que estava, não era o que ia me determinar, né, como pessoa. Quanto tempo tu ficou aí nesse primeiro momento, Vanessa? Quanto Nós tempo? ficamos, nós ficamos quase 10 anos no Brasil. Não, lá na Bélgica. Na Bélgica, entre Bélgica e Luxemburgo, nós ficamos 5 anos. Quantos? 5 anos. 5 anos, menina, mesmo assim, passando trabalho, lutando, não conseguindo um Sim, trabalho assim, sim, legal. por conta da documentação, é algo bem complicado. Eu tive meu filho lá e, mesmo assim, nós não conseguimos a documentação, muita burocracia, e tinha que, para colocar meu filho numa creche, teria que pagar, e eu não arrumava trabalho suficiente para aquilo. Nós fomos para a Bélgica e mesmo assim também na Bélgica não deu certo. Meu esposo, na primeira vez, foi mandado embora do emprego. Então, assim, foi uma série de coisas que aconteceu e naquele momento nós não tínhamos também a maturidade que nós temos hoje. Essa Ah, maturidade, sim. esse equilíbrio que nós temos hoje, foi adquirido justamente por tudo que nós passamos. E quando nós retornamos para o Brasil, começou a ter aquela coisa, eu poderia ter feito isso, poderia ter agido dessa forma, poderia ter agido da outra forma. E sendo que pensar desse jeito não iria resolver mais nada, porque nós já estávamos no Brasil. Sei, E, entendo. E me diz uma coisa, como é que é viver hoje em Portugal? Vocês estão gostando? Vocês pretendem ficar aí ou querem voltar para o Brasil? Querem apenas juntar dinheiro? O que teus filhos estão achando de morar aí? olha, em questão do que nós estamos achando, é porque, assim, Portugal, ele é totalmente diferente de tudo que nós vivemos. Quem sai do Brasil e vem diretamente para Portugal,
tem uma visão, porque quando você sai do Brasil e você não tem acesso a shopping center, e você não tem acesso a meio de transporte de ótima qualidade ou de boas escolas, tudo aquilo te deslumbra, tudo aquilo parece ser bonito, parece ser mágico. Mas nós que já vivemos, porque quando você mora nessa parte da Europa, por exemplo, como eu morei em Luxemburgo e Bélgica, e você tem acesso à Holanda, à Alemanha, à França, tudo muito perto, você tem contato com essas coisas e aquelas coisas não mais te enchem os olhos, por exemplo. Portugal já não passa a ser mais aquele encanto, eu não tenho mais aquele encanto de que lugar maravilhoso, que tudo muito novo, não tem mais aquela coisa de adolescente, de descoberta. E o fato de estar trabalhando aqui é o que eu vejo aqui em Portugal? Eu vejo uma oportunidade de transformação. Por exemplo, eu falo um pouco alto, aí eu vejo a necessidade de falar um pouco mais baixo, porque tem pessoas que falam muito baixo, com muita educação, com muita coerência, a depender também dos lugares que você vai. A questão do compromisso, né, de você tem que ter rotina, você tem que ter horário, você tem que, por exemplo, eu levanto, tenho que fazer a minha marmita, tenho que levar minhas coisas. Então, aquilo ali são experiências que eu não tinha no Brasil. Lá no Brasil, eu não precisava pegar um metrô, um metro que eles falam aqui, eu não precisava pegar um ônibus, porque tudo você faz a pé, porque é perto na minha cidade. Mas aqui você tem que ter aquele horário, tem que ter aquele compromisso, e isso está, como se diz, me aperfeiçoando como pessoa todos os dias. E isso aí também, trabalhando em mim, tem como eu exigir um pouco mais dos meus filhos. Então, o que eu vejo também é essa questão, porque tanto para mim como meu esposo, nós estamos passando essa fase de aprendizado e cobrando deles, mas também aprendendo para que passe esse exemplo para eles de uma forma concreta, não só teórica, você precisa fazer, mas nós sentindo na pele como é ter que ter compromisso, porque tem muitas coisas que têm exigência nas escolas, as professoras, essa questão da exigência de ter a importância ali do aluno estar com tudo em dia, tudo certinho, caderneta, de acompanhamento da criança, e tudo ali, você precisa, mesmo trabalhando, essa questão do vitimismo, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo, não existe aqui, você precisa arrumar um tempo, porque senão você vai começar a falhar em algumas áreas. Se você não falhar no seu trabalho, você vai falhar com seus filhos dentro de casa. Se você não falhar com seus filhos dentro de casa, você pode falhar na escola. E aí você precisa aprender a ter uma rotina diária, a ter uma agenda que caiba todas aquelas responsabilidades no seu dia a dia, que muitas vezes ficar só reclamando, ou então muitas vezes negligenciar o seu tempo, porque muitas vezes nós perdemos tempo ali só rodando o feed na internet, aquilo ali você perde 2 horas, 2 horas e meia, sendo que você era já para ter adiantado alguma coisa, já preparado alguma coisa para o outro dia que você tem que fazer. E aqui não tem aquela questão de, por exemplo, os meus familiares, não tem ninguém aqui. Então, não tem nem minha mãe, nem meu pai, de falar assim, nossa, minha filha trabalha, minha filha é esforçada. Aqui não tem. Você precisa fazer e pronto, Te é sua vira. obrigação. Então, assim, se nós somos pessoas dependentes emocional, de ouvir elogios, de ouvir, não, você se destacou, você se destaca muito. Não, não tem. Você precisa fazer a sua função, você precisa desempenhar ela bem. E, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que não exige rapidez. A primeira mão que eu fui trabalhar, como fui trabalhar com os chineses, exigiam rapidez, eficiência naquilo que era para fazer. Então, era um trabalho que eu tinha que fazer tudo aquilo muito rápido, arrumar muito rápido, porque eu tinha que manter a minha parte, a secção que eles falam aqui, né, a minha parte, toda arrumada.
E Muito bem. nessa parte que eu trabalho hoje, eles não exigem rapidez, porém exigem que eu erre praticamente nada. Então Nossa, eu tenho que trabalhar ali o meu francês todos os dias, porque eu preciso ler, eu preciso receber e-mails, eu preciso saber de tudo aquilo ali, aprender sobre os aparelhos que eu vendo. Então, assim, tudo aquilo ali é coisa nova. Então, no período de 7 meses, todos os dias eu tenho que estar aprendendo algo novo. bacana, Vanessa. E me diz uma coisa, então quer dizer que tu acha que na Europa eles são mais rígidos do que aqui no Brasil? São mais Com assim, tem mais disciplina, pelo que Sim, tu com está falando. certeza. Com certeza, porque outro dia nós estávamos comentando, eles são forjados desde pequeno. Tá frio, tem que ir para a escola. Se tá vento, se tá chuva, tá neve, tem que ir para a escola, tem que ficar lá esperando o ônibus, né? O autocarro que eles falam, tem que estar ali, tem que esperar. E não é, não tá frio, ô meu filho, não vai para a escola hoje. Não tem isso. Então, ali, desde pequeno, eles aprendem que você precisa ter obrigações, as suas obrigações, você precisa cumprir com elas. E outra pessoa não vai cumprir por você. E aquela questão, assim, tanto da autopiedade, ou como de ter alguém a passar a mão na sua cabeça e dizer, você, coitado, tanto que você esforça. Não tem, porque todo mundo, você vai nos campos, tem pessoas idosas de 70 anos lá na lavoura, lá plantando e colhendo aquilo, e tomando conta de casa, fazendo tudo, e você vai nos centros ali, tem as senhorinhas ali, todas arrumadinhas ali, fazendo alguma coisa, tomando café mesmo no frio, que você está ali, não está nem aguentando, e elas enfrentam aquilo ali todos os dias. E a questão disso aí, como se diz, te inspira, né? Fala assim, nossa, eu tô aqui choramingando muitas vezes por uma coisa que eu não estou tendo tanta razão. Assim, então aquilo ali te motiva a levantar e falar, não, eu preciso realmente fazer mais. Eu não estou fazendo o suficiente. Porque muitas vezes por exemplo, o que eu aprendi em francês, se eu tivesse na minha cidade, para quem não fala francês, para um lugar que não fala francês, eu estava muito bem. Só que aqui, quando eu Aqui é me diferente. deparo, quando eu me deparo com pessoas falando francês o tempo inteiro, ou tendo que pensar em resolver problemas em francês, numa língua que não é minha, eu vejo, não, eu preciso aprender mais. E Então, tá, e tu tá aprendendo mais. Aí é um grande desafio e tu tá indo. Aí eu te pergunto, qual é a maior dificuldade que tu encontrou morando fora do Brasil, aí em Portugal? olha, a maior dificuldade que eu acho aqui é o distanciamento das pessoas que nós convivemos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço parte de grupo de pessoas, de igreja, de Ah, apresentações, né, eu faço parte do Ministério de Louvor, né, que é onde cantamos e tudo. Então, assim, essa questão de estar aqui é como se fosse um isolamento. Você passa a ter um isolamento, porque na minha cidade, onde você levanta, bom dia, boa tarde, como é que a senhora está? E eu fico, porque na minha cidade mesmo a gente conhece as pessoas, é filho de fulano, né? É filho de fulano. Então, aqui você levanta, vai na rua, se você der bom dia, bom, se você não der, também passa aquilo ali. Então, assim, essa questão do calor, né, do brasileiro, você sente muito. É que, a princípio, quando meus filhos não estavam aqui, eu fiquei, os primeiros meses foram muito difíceis, eu chorava quase todos os dias, mesmo já tendo morado na Europa, mesmo já conhecendo a questão de como os portugueses falam, de conhecer o sotaque deles, de conhecer as palavras, o significado de muitas palavras, mesmo assim eu senti muito e comecei a ter aquele impasse, eu acho que eu vou voltar, eu não vou conseguir, eu acho que não vale a pena, porque você, logo nos primeiros meses você começa a ter, não só eu, mas todos que vêm para cá passa por essa balança, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Se você não tiver mesmo possuir uma estrutura de falar, não, eu vou ficar, eu vou continuar, você acaba regressando.
acaba regressando mesmo. Muito legal. Vanessa, assim, ó, uma dica que tu queira dar para pessoas que estão nos escutando e queiram morar em Portugal. Assim, qual é a dica que tu dá para essas pessoas? Olha, a dica que eu dou é para as pessoas se prepararem emocionalmente, que é um dos pontos que eu vejo assim que se a pessoa, às vezes a pessoa está passando por dificuldades financeiras no Brasil e essa dificuldade financeira gera um dano psicológico. Então essa pessoa às vezes pode não estar só quebrada financeiramente, mas também está quebrada emocionalmente, psicologicamente. E aí ela acha que vir para Portugal é a melhor solução. E aí o que que acontece? Ela chega aqui, ela começa a ver que não é tão fácil como ela pensou que era. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, que eu trabalho numa empresa, que eu sou assistente administrativa, então é, eu não posso estimular as pessoas a virem para cá, porque aqui é fácil de arrumar emprego e vai ter empresas que você vai trabalhar como Não é secretário. assim, não é tão Não fácil, é não é? assim. Normalmente as pessoas que trabalham aqui trabalham na área da restauração, que é restaurante, né? E na área de café, que é como se fosse um bar, uma lanchonete, que é a parte que você encontra mais trabalho, e homem é construção civil, que se a pessoa vier, encontra sim trabalho. Mas agora, nessa área de vendas, na área de tecnológica, você precisa ter muito ali, como se diz, uma preparação muito forte, até mesmo quem faz parte da tecnologia da informação precisa falar inglês. Então, se você não vem com a preparação de um outro idioma, ou que seja inglês, ou que seja francês, e ser bom naquilo que você faz, porque quando a pessoa chega assim, eu faço tudo, e aí eles falam assim, esse faz tudo que aqui está cheio e que às vezes não está encontrando emprego. Você precisa se especializar naquela área. Por exemplo, meu esposo, ele é pintor automotivo, e ele trabalha muito bem, tem 15 anos de experiência, então ele não teve dificuldade de arrumar trabalho aqui em Portugal, eu acredito que em outro lugar também não. Mas tem pessoas que às vezes vêm arriscar. E essa questão de arriscar tudo é que é o complicado. A pessoa não tem uma preparação, e quando chega aqui, em questão de salário, porque Portugal o salário mínimo não é um salário alto, né, é um dos mais baixos da Europa, e aí a pessoa começa e vai para o subemprego, e aí começa, eu poderia ter ficado lá, não vale a pena, porque se você não for olhar a questão, assim, da segurança, ou qualidade de vida, dos acessos, ou questão mesmo, assim, de algum propósito mesmo que você tem que viver por aquele momento, você, se for colocar mesmo, assim, na balança, você começa a pensar, não, eu estava lá, eu estava perto da minha família, agora eu estou longe da família, porque não é todo mundo que tem essa estrutura, né, de deixar todo mundo, e qualquer problema que acontece no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, nem tudo que se passa aqui eu tenho que estar ligando para minha mãe falando, porque quando você está longe, você começa a ver as coisas com outra dimensão, Aham. maximiza tudo. Então, assim, por exemplo, teve um incêndio, uns incêndios assim nas matas, né? Aqui em Portugal, e eu ligava para minha mãe, a senhora vai ver alguma coisa na televisão aí de uns incêndios, mas não é nada perto de mim. Eu já falava assim para que ela não ficasse, Sim, sim, sim. A pessoa né? não tem Porque noção da distância, onde fica, né, Vanessa? sim. E aí o que que acontece pessoas que estão aqui começam a ligar para os pais começam a ficar preocupados, meu filho está sofrendo, minha filha está sofrendo, adoecem eles de lá, e a pessoa também adoece daqui por conta da preocupação, né, E de como é que tudo é o que... racionamento? Dizem que tem racionamento, eu não tenho racionamento de energia, de aquecimento. Olha, por exemplo, lá no Luxemburgo, onde nós moramos, todas as partes que nós moramos, tudo ali era aquecido, né, por gás e tudo. Então, aqui dificilmente as casas têm aquecimento na casa inteira. E quando você liga um aquecedor, a sua energia triplica. É algo assim surreal. Por Puxa, exemplo,
por exemplo, nós ficamos, as pessoas ficam nas casas e ficam de roupa de frio, aqui, aquele conjunto de moletom, fica assim, por quê? Porque se você coloca ali um elétrico, um aquecedor elétrico, você não consegue nem pagar a energia depois, de tão alto que fica. Então, que fica. De tão alto que fica. Então, assim, acaba as pessoas se acostumando em ficar de uma roupa mais aquecida dentro de casa do que colocar o aquecedor. Que interessante. No calor também é a mesma coisa, tem que passar calor daí. Aí no calor também acaba abrindo as janelas, deixando as janelas abertas até mais tarde, as persianas ou alguma coisa assim, e vai levando. Né? Porque, assim, quando você mora fora, por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu aprendi muito cedo a fazer o meu cabelo, a fazer minha unha, uma maquiagem, e eu sempre comecei a fazer aquilo ali mesmo no Brasil, então não tive tanta dificuldade. Mas as meninas que não têm esse hábito, chega aqui, quer fazer cabelo sempre, fazer unha em gel, pagar tudo, depois acaba só trabalhando para aquilo, para Muito caro. manter tudo muito caro, né? Eu não desvalorizo a mão de obra das pessoas que o fazem, até porque tem pessoas que vêm justamente para trabalhar nessa área, mas nós, como imigrantes, se nós formos bancar esse lado de estar tudo muito bem organizado e você pagar por tudo, tudo muito caro. Então, você não consegue, você precisa se virar, né? Tem que ver o que é necessário realmente, né? E o que não precisa. Mas, assim, Sim, Vanessa, eu adorei muito falar contigo, eu te conhecer. igualmente. Foi um prazer E, enorme para mim essa oportunidade de estar aqui no seu programa, que o que eu vejo é que poderia chegar muito mais além do que tem chegado, porque essa seleção de conteúdos que você tem colocado aí tem chamado muita atenção, e o que depender de mim para que esse programa cresça cada vez mais, pode contar comigo. olha, que legal. Muito obrigada, Vanessa. De coração, te agradeço muito, muito por essa oportunidade. Com certeza, tu vai ajudar muitas pessoas que estão pensando em morar fora do país, antes pararem, refletirem, ver, não é bem assim, não é bem assim, que às vezes as pessoas arrumam as malas, vão assim de forma inconsequente, sem pensar, e chegam lá, opa, aí vem a realidade como é. Então, tu deu umas dicas muito Verdade. legais. Muito obrigada. É verdade. Eu também estou aí com um projeto futuramente para ajudar mulheres, né? Eu estou me especializando como mentora de mulheres, principalmente as mulheres, né, que têm vontade de recomeçar, né, que seria os frutos do recomeço, que é o que eu falo. Olha que bacana. Em alguma área da vida que está precisando de recomeçar e perder esse medo. Ah, que bacana, muito legal. Um grande abraço, Vanessa. Igualmente, tudo de bom para você e seu programa aí, toda a sua equipe.